Tudo bom? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cat. Eu sou a Cami e nós estamos aqui para mais um podcast, Isso aí. não Antes, do Teia Cósmica, porque vamos fazer uma mudança de nome. isso aí, a gente vai fazer um rebrand. Porque a gente descobriu que já existe alguns canais, tem mais de um inclusive, com o mesmo nome de Teia Cósmica. Então nós vamos mudar o nome. Até o próximo episódio, provavelmente, a gente já vai ter definido, batido o martelo sobre isso. E Cami, me conta, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito atual, né? Ele é muito antigo, mas ele tem vindo repercutindo bastante na atualidade, que é a raiva. E a gente vai abordar a raiva sobre duas vertentes, né? Sobre a linha onde a raiva ela é construtiva e sobre a linha onde a raiva é autodestrutiva. Acho que vai ser bem interessante, assim, trazer esses insights hoje. Isso aí. E só pra gente deixar, né, explicado, hoje nós estamos de forma online, porque eu e Cami moramos em outras cidades. E por questão de logística, não fechou os horários, então estamos fazendo aí por vídeo chamada o nosso podcast dessa vez. Porque aqui ninguém fica na mão, né? Então, se é quinta-feira, é quinta-feira. E bora lá. Dá nosso Exatamente. jeito, né? Não importa se é Caxias do Sul, se é em Bento Gonçalves, se é online, o que importa é que estamos aí para conversar. E aí, falando desse sentimento, né? O porquê que a gente Exatamente. quis trazer esse sentimento que é tão importante, que normalmente tem muita gente que julga ele como algo extremamente negativo. Mas eu levo como base de vida este livrinho aqui, o Caibalion. Eu acho ele incrível, recomendo para todo mundo ler. Todo mundo deveria ler na vida. E eu gosto dele porque ele fala então dos princípios herméticos que regem a nossa realidade. Um deles é a lei da polaridade. Como tudo na vida, né, como se fosse uma balança, tudo tem os dois lados da moeda. Então, dia e noite, frio e quente, todas essas polaridades. E a raiva, ela também tem uma polaridade própria, né? Ela tem uma polaridade da energia negativa, autodestrutiva ou destrutiva para os outros também. E ela tem uma energia que pode ser de propulsão, de energia para frente, de movimento, quando utilizada do jeito, não vou dizer jeito certo, mas quando a gente não julga e não deixa ela dominar, quando a gente domina aquele sentimento e utiliza ele a nosso favor. É pra mim? Sim, é que Ah, então, ah, eu concordo, né, com isso que a Cat tá falando sobre a questão da gente não julgar os sentimentos, né? Porque, na verdade, nós somos ensinados a reprimir tudo aquilo que é visto como ruim, né? A tristeza, ai, não vai ser triste. A raiva, ai, não vai ser raivoso. Ai, porque geralmente a gente associa a raiva com um sentimento de explosão, né? A gente associa a raiva com o impulso, tipo, do agir inconsciente, sem pensar, né? Tipo, na reatividade, né? Bateu, levou. Então, a gente tem muito esse ensinamento de que a raiva ela traz desgraça, né? Tipo, ela traz instabilidade para as pessoas. Quando na verdade a raiva ela precisa ser expressada, né? Como a gente aprende a reprimir essa raiva, inclusive hoje eu tava tirando a cartinha porque que a gente ia falar e saiu justamente a carta da expressão. Vamos ver. Ela espelha a carta da expressão. Muito bonita, por sinal, essa carta. E aqui me veio muito como a gente precisa expressar a raiva, porque quando a gente acumula a raiva para reprimir esse sentimento, é quando a gente vai dando estímulos, né? A gente vai alimentando isso dentro da gente, isso vai fervendo até que chega um momento que isso explode, né? Ou, na maioria das vezes, implode, né? Ela vai, tipo, dentro da gente, assim, a gente se desestabiliza, se desestrutura inteiro, né?
E quando a gente consegue expressar essa raiva, a gente traz isso pro nosso dia a dia, né? Tipo, e a gente consegue ir liberando isso aos poucos e de maneira saudável, né? Vamos colocar assim. A gente consegue usar essa raiva como força motriz, né? Pra gente conseguir atingir objetivos, pra gente mudar situações que estão mexendo com o nosso equilíbrio emocional, né? Com o nosso equilíbrio mental. A gente consegue trazer, então, a raiva como um combustível para a gente ter aquela força extra de realização, né? E quando a gente só engole a raiva, é quando vem um problema muito grande. Que daí vem vários outros fatores, né? Como a irritabilidade, a impaciência, a intolerância, tudo vai somando. E a gente acaba passando por aquela pessoa não grata, né? Ninguém quer estar perto porque, ai, que vai explodir, porque qualquer coisa, né, é grossa. Enfim, a gente vai trazendo a raiva numa autodestruição, né? A gente destrói a nossa autoimagem, a gente muda a forma como as pessoas enxergam a gente. A gente acaba explodindo por coisas mínimas, às vezes, brigando no trânsito, né, por um jogo de futebol. Várias coisas vão somando e que muitas vezes, às vezes pode, tipo assim, tudo bem, acabou, tu ficou com aquele sentimento, mas às vezes acaba em, em desfechos ruins, né, extremamente negativos, né, porque as pessoas, elas estão com isso muito reprimido, né. Isso. Porque eu duvido que alguém aqui não foi uma criança que foi podada em algum momento de expressar os seus sentimentos. Porque a criança vai lá e diz que, sei lá, que não tá se sentindo bem. Daí os pais respondem dizendo, ah, não é nada. Cara, olha a invalidação que tu tá dando pro sentimento. Ou a criança tá braba com alguma coisa e aí os pais falam não, porque criança não ou não sabe de nada, ou não tem voz, ou não pode opinar. Criança tem que simplesmente fazer aquilo que estão mandando e pronto. Então ali na infância a gente já acaba sendo muito, muito, muito podada. E a gente traz essas crenças, né? Por exemplo, homens trazem muita crença de que homem não chora. Olha isso, que horror! Não pode expressar um sentimento e aí fica ali atrapalhando os chakras. Porque se a gente for trazer o ponto de vista terapêutico, todo sentimento que a gente não expressa, ele vai para dentro. Ele, como se fosse um chicletinho, ele vai colar aquela energia no nosso campo e a longo prazo ele vai desequilibrando os chakras, que são os nossos pontos de energia, vai impedindo dos órgãos físicos receber essa energia e aí acaba prejudicando. Por exemplo, as pessoas que têm muita mágoa, coisa assim, cara, chakra do coração, dá problema de pulmão, respiração, dá problema de pressão. Pessoas que tendem a ter muita raiva, muito sentimento nesse sentido. Às vezes ataca o plexo solar. Gastrite, problema de estômago, azia, né? Então, todas as doenças físicas que muitas vezes a gente traz quando a gente é adulto, vem dessas crenças lá de quando a gente era criança, que impediram a gente de expressar e transmutar aquele sentimento. Porque eu duvido que a maioria das pessoas faça algo extremamente simples, que é, se eu não estou bem, eu vou transmutar isso. Como? Dançando, cantando, pintando, expressando e transmutando aquele sentimento de alguma forma. A maioria das pessoas não faz, porque não é incentivada a fazer isso, nem sabe que é bom. Hoje mesmo eu tava falando com a minha mãe e ela comentou que ela tava se sentindo muito cansada. Só que o cansaço dela não é físico, porque a rotina dela não é de grande esforço físico. É um cansaço mental, de rotina, de dia a dia, né? Por quê? Porque ela não tem uma rotina que traga vida para ela, essa vida criativa. E eu comentei, mãe, não é questão de dormir que tu precisa, é uma questão de fazer coisas que te façam sentir viva, de, sei lá, sair, andar, pisar numa grama, pedalar numa bike,
fazer essas coisas que vão ativar essa energia de vida dentro de ti, fazer isso fluir de alguma forma. E aí, quando a gente não segue essas coisas que fazem a gente sentir vivo, que fazem a gente transmutar os sentimentos, e a gente entra nesses padrões, né, nesses complexos de forma de agir, a gente vai acumulando esses sentimentos, e acumulando, e acumulando, e acumulando, até que estoura mesmo, né? As pessoas que acabam tendo esses momentos de explosão, de raiva, o que que é isso? É acúmulo de muitos anos ali prendendo, soterrando, ignorando o sentimento, desconectado daquele emocional, até que estoura, né? Um dia estoura. Então, é interessante quando a gente tem o gatilho, o primeiro gatilho ali do sentimento, a gente tá consciente de, opa, eu senti raiva. Por quê? O que que tá por trás disso? O que que o meu ser tá tentando dizer? O que que ele tá buscando agora que eu não tô dando pra ele que tá gerando isso? Que movimento que tá faltando, né? Porque aí também, se é um movimento que ele quer e eu não tô fazendo, pode dar problema no quadril, pode dar problema no ciático, pode dar problema na lombar, que é um movimento que eu não estou deixando o meu corpo fazer. E aí dá problema no físico. Então é interessante a gente pensar nesses detalhes, tipo, opa, o que que meu corpo tá tentando me falar agora? Que se eu fizesse ia mudar toda a minha realidade. Exatamente. Inclusive, né, esse comentário que tu fez sobre bloqueando os chakras, a gente literalmente entope, né? Entope de dentro pra fora. Chega um momento que faz aquela panela de pressão e a gente explode mesmo. Então, assim, vem pro físico, ele não fica só no emocional, não é só uma emoção que a gente não falou, que a gente não verbalizou. Ele vem, como a Cat falou mesmo, trazendo impacto no nosso corpo físico, né? Às vezes a gente adoece e não sabe do que. Ai, por exemplo, assim, eu tenho muito problema de azia, muita queimação, sabe? Quanta coisa tu não tá digerindo, quanta coisa que tu tá engolindo, que tu. Ah, eu tenho muito refluxo. Do nada eu comecei a ter muita acidez, né? Estomacal, má digestão, enfim, né? Porque a raiva, querendo ou não, ela impacta no nosso poder pessoal, né? Porque quando a gente reprime a raiva, de alguma forma, em algum nível, a gente se enfraquece. Porque como a gente tem essa energia, a raiva é fogo, né? Ela é uma energia de fogo, ela é uma energia de ação. Quando a gente reprime essa raiva, quando a gente não permite que ela saia de maneira saudável, de maneira consciente, né? A gente vai apagando esse fogo, a gente vai enfraquecendo a nossa energia, a gente vai enfraquecendo as nossas ações. A Cat falou sobre a questão ali da expressão, né? Achar uma forma de expressar. Eu gosto muito de recomendar nos meus atendimentos, assim, com as pessoas que às vezes eu converso, né? E que trazem temas, assim, importantes, mas que não gostam, às vezes, muito de falar, né? Quantas vezes a gente já pegou, por exemplo, para conversar com alguém, aí a gente foi lá, se abriu e pensou, putz, não devia ter falado com essa pessoa, sabe? Às vezes tu não tem grana pra pagar uma terapia, enfim, né? Às vezes tu, tipo assim, não confia em alguém pra desabafar tudo aquilo que tu traz por dentro. Pega um diário e faz uma escrita terapêutica. Coloca no papel tudo que vem no teu pensamento, mas assim, sem pensar, sabe? Mas assim, agora eu vou escrever. Senta ali e começa colocando uma palavra. Sei lá, põe, sei lá, raiva. Aí depois tu vê o que essa raiva puxa. Deixa fluir o que tá dentro e deixa aquilo sair de dentro de ti. Às vezes tu não precisa falar pra ninguém. Às vezes tu teve alguém te fechou no trânsito. Em vez de tu ir lá discutir com aquela pessoa que te fechou no trânsito, tu ficar reclamando, ficar amargurado, ficar ali ruminando aquilo ou engolindo aquilo porque não pôde falar, né? Pega o papel e escreve. Ou pega ali no WhatsApp, a gente tem agora a conversa com a gente mesmo, né? Manda um áudio xingando a mãe, sei lá, né? Falando, põe pra fora de alguma forma, dizendo, sei lá, o que vier na cabeça, não vou falar aqui agora, talvez, né? Mas, tipo assim, fala, põe pra fora aquilo ali. E aí, tipo assim, depois pega e apaga, entendeu? Botou pra fora, apagou. É uma coisa que já não tá ali dentro. E ninguém precisa ficar sabendo, é uma coisa tua, né? Às vezes tu tem dificuldade, tu não tem rede de apoio, rede de escuta. Às vezes nossa rede de escuta, ela não é uma escuta passiva, né? Porque às vezes é interessante, a gente quer falar pra pessoa, mas a gente não quer opinião, a gente não quer crítica, a gente não quer julgamento, a gente não quer nada. A gente só quer alguém que escute.
E quantos de nós temos alguém que só escute? A maioria de nós, a gente vai falar pra alguém e a pessoa fica lá. Ah, mas por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Ai, meu Deus, por que tu fez daquele jeito? Por que tu não faz assim? E tu não quer ouvir. Tu já tá, tipo, sei lá, saturado, né? Tu só quer achar um meio de colocar aquilo pra fora. Então, às vezes também pode ser interessante olhar no espelho, né? Fala pra ti mesmo no espelho. Fala, assim. Entendeu? Ninguém vai te rebater, tu vai ficar ali, vai vir insights pra ti, tu vai entender, porque o teu próprio inconsciente vai trazendo as respostas, né, para aquilo, mas coisas que estejam alinhadas pro teu saber, pra tua jornada, que vão trazer edificação para ti, né? Não só crítica, não julgamento, não sentimento de ainda, putz, falei, ainda vou me sentir inferior, vou me sentir uma péssima pessoa, vou me sentir, sabe? Pelo menos ali tu falou contigo mesmo, aquilo ali bateu e deu. Não vai ser colocado de volta pro mundo, não vai voltar contra ti. Tu vai só, tipo assim, se limpar e continuar sendo uma pessoa equilibrada, assim, uma pessoa de bem, uma pessoa de bem com a vida, né? E quem se permite hoje em dia gritar? Gente, gritar faz parte. Ah, De novo, olha as crianças, olha a potência da voz das crianças. E aí a gente vai fazendo elas calar e se reprimir. E aí tá uns adultos que não conseguem falar em público, não conseguem se expor, não conseguem sentir seus próprios sentimentos, né? Como se o corpo emocional não existisse na pessoa. A pessoa tá lá, tá nervosa, tá agoniada, assim, tu consegue sentir exato. só de chegar perto da pessoa. Ela, não, eu tô bem, esse é o meu normal. A pessoa não consegue se perceber, né? E essa questão do gritar, eu digo porque foi um exemplo que eu passei. E teve um dia que eu tava namorando com meu ex-namorado, né? E aí, eu sei que a gente tava conversando sobre essa questão de se expor e de falar. E ele disse, grita. Aí eu comecei a dar risada dele, grita. E não saía, e não saía. E ele ficou insistindo. Eu acho que levou uns 40 minutos, sem mentira. Pra mim conseguir dar um mini gritinho de tão bloqueado que tava. Que eu não conseguia colocar pra fora aquela energia. Então, eu pergunto, né? Quando foi a última vez que você gritou? Que você simplesmente botou pra fora tudo isso e deixou sair, sabe? De forma leve. Também tirei uma cartinha. Quando foi a última vez que você se permitiu descansar? Porque hoje, numa rotina comum, né? Uma rotina CLT, convencional, é difícil as pessoas tirarem o tempo. E aí tem diferença entre descansar e tempo de fuga. Porque muitas vezes a gente diz que, ai, vamos descansar fazendo tal coisa, e na verdade aquilo é um método de fugir da nossa realidade. Porque a gente tá lá tão cansado daquela realidade que a gente só quer esquecer que aquilo existe, que aquela é a nossa vida. Chega na sexta-feira, pronto, desconectei do meu mundo, agora é outro mundo. Não, continua sendo a mesma coisa. Você só está fugindo da sua realidade porque você não quer mexer nela. Então aí também tem, né? Às vezes a gente tá com raiva, tá com sentimento negativo, porque a gente não aguenta mais, que a gente quer mudança, né? Nosso corpo ele tá pedindo aquele fogo da mudança e a gente não quer olhar pra isso, então a gente foge da realidade. E aí, meus queridos, é pior. É bem pior. Porque daí, além da raiva, além desse fogo, vai ter outras coisas ali piorando a situação, colocando vibrações mais para baixo, às vezes vibrações de vício. Então é bem mais delicada a situação, né? E nesses casos ainda, tipo, vem aquela questão, né? Nessas fugas de realidade, a gente costuma procrastinar, né? E junto com a procrastinação vem aquela culpa, né? Nossa, olha o tempo que eu perdi fazendo, por que que eu não fiz tal coisa? Aí começa aquele acúmulo, né? Em vez de tu, eu tenho X tempo pra fazer uma tarefa, mas aí naquele momento eu tava tão instável e descompensada anteriormente, o que que eu fiz? Sei lá, me joguei ali e fiquei olhando redes, né? Nas redes sociais, pá. Passou 3 horas. Quando tu viu, o tempo passou. Tu já podia ter feito várias coisas, não fez. E eu falo porque às vezes eu tenho umas fugas assim, sabe? Tipo assim, quando eu tô muito preocupada, por exemplo, assim, chega dia de pagar conta, às vezes eu tô correndo atrás da máquina, dá aquelas bugadas, puta, onde eu vou arrancar tanto que falta. Em vez de eu fazer esse movimento, às vezes eu digo pra Cat, meu Deus, tô explodindo. Porque às vezes eu me sento ali, eu só quero existir, né?
Mas por quê? Porque em algum momento eu precisei, tipo, trazer alguma fuga que eu precisei, atrasou alguma coisa, eu procrastinei, ou aconteceu alguma coisa nesse sentido. E aí vem a culpa, vem a sensação de, tipo assim, o julgamento de mim mesma, autocobrança, autocrítica. Então, tipo assim, entra aquela coisa autodestrutiva que eu falei no início, né? Aonde a gente não coloca isso pra agir, a gente não coloca isso pra fazer acontecer. A gente senta em cima dos projetos, senta em cima dos problemas, senta em cima da rotina. A gente só deixa aquilo passar e quando a gente se acorda, a gente tem, tipo assim, ó, 45 segundos pra fazer tudo girar. E aí a gente faz o que nessa loucura, né? Então a gente acaba que se perde muito, às vezes porque a gente não quer realmente olhar, né? E quando a gente vem aqui falar, nosso lugar de fala aqui, ele é muito tipo assim de coisas que a gente às vezes vivencia, ou que a gente já vivenciou, ou que a gente tá Exatamente. tratando. Porque assim, eu tava falando pra Cat esses dias, né? Meu Deus, a gente mexe, 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 mexe e nunca termina, cara. Nunca termina. A gente tá sempre achando mais coisa. Arruma uma coisa, parece outra. Então, assim, o caminho do autoconhecimento, né? A consciência vem que desperta, né? Isso que vai surgindo, ele vai, que nem o iceberg, a gente tá vendo a ponta. Então a gente vai lá, aí o mar tá aqui, vamos ver, aqui tá a ponta, aqui tá o mar, né? Aí a gente conseguiu ver isso aqui. Aí quando a gente enxerga mais um pouquinho, desceu. Mas não quer dizer que isso aqui de baixo não vá. Daqui a pouco vai aparecer e a gente vai ter que lidar. Então, tipo assim, cada momento, cada coisa que acontece vem à tona para que a gente também possa compreender situações, para que a gente possa ressignificar situações e para que a gente possa transmutar essas situações. Porque, como a Cat falou, e é muito importante, essas repressões de sentimento, elas começam na nossa infância, né? Quantas vezes a gente precisou engolir o choro? A gente precisou, tipo, cala a boca que quem manda sou eu. Fica quieto que criança não tem vez, criança não escolhe, criança não tem direito. Tipo assim, quantas vezes, né? Às vezes eu paro pra ler comentário em alguma coisa que tem ali de pai, né? Porque eu sou mãe, então às vezes eu vou lendo assim, tipo, alguém joga lá uma pergunta, às vezes no Instagram eu vou catar os comentários. Os relatos que vêm são inúmeros, assim, sabe? De modos que os pais usam, né, pra controlar esses filhos, né? Pra trazer esse cabrestinho. Porque enquanto é criança, a criança ela nasce muito livre, né? Muito expansiva, ela muito movimento, né? Uhum. Então, o que que a gente faz, né? A gente vai lá e tenta fazer o quê? Botar um cabresto. Mas quando a gente coloca esse cabresto, a gente tenta colocar esse cabresto, a gente tá cortando a asa, né, dessa criança. A gente tá limitando esse movimento dela. A gente tá impedindo com que ela se... É, com que ela descubra suas potencialidades, né? E com que ela cresça cheia de si, né? No sentido não de, tipo, egocentrismo, mas no sentido de saber no que ela é boa, saber se impor, saber se colocar, saber falar sobre o que sente, ser bem resolvida nas situações, não ser dependente emocional, sabe? Várias questões. Então, quando a gente poda essas crianças, né, na infância, tipo, como na minha geração as crianças eram muito assim, não tinham vez, eram muito podadas, né? E trouxe várias reflexões no meu maternário, né? Essa questão do autoritarismo na parentalidade, né? Como que fazer isso diferente? E não que eu não erre, tá? Mas eu, tipo assim, eu tento sempre fazer o movimento de o mais respeitoso possível dentro da consciência que eu tenho naquele momento, porque eu tenho a intenção de que quando meu filho seja um adulto, ele consiga se expressar, ele consiga se colocar, ele consiga se defender do mundo, defender as suas ideias, os seus pontos de vista a partir de quem ele é, não de quem eu tentei fazer ele ser, sabe? E isso é uma coisa que pega muito da minha criança interior, às vezes, porque toda vez que a criança faz alguma coisa que traz algum sentimento dentro do nosso coração, tipo assim, putz, olha o que tá acontecendo. Não é tipo o que a criança tá fazendo. É a repressão que a nossa criança sofreu, talvez na mesma situação, né? Aonde ela não pôde se expressar, então tá vindo aquilo ali, um gatilho dentro de ti, para que tu consiga voltar e ressignificar isso. Só que daí tu tem que equilibrar, né? A tua criança, o teu eu, o teu filho. Ou os teus filhos, para quem é pai e mãe de mais de uma criança, né? Então isso é muito desafiador. Mas esses sentimentos que vêm, então, que não vêm, no caso, né, por uma infância reprimida,
eles desestabilizam o ser de uma maneira total, assim. Porque não tem como hoje tu chegar e recuperar 100% quem tu era. Porque tu sempre vai estar se questionando. Será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, será que aqui... Não sei o que. A gente consegue restaurar muito, mas aquela totalidade a gente não tem mais, né? É sempre uma asa remendada, não é inteira. É isso que eu quero dizer, né? Nesse esquisito eu tenho um ponto de vista diferente. Por quê? Eu acredito. Que bom! Bora lá. Eu escutei semana passada, acho que foi, um terapeuta falando que eu achei bem interessante. Que ele comentou que a gente tá sempre em dois tempos. A gente tá no tempo agora, aquilo que a gente tá vivendo, e tá sempre no tempo passado, das memórias e dos sentimentos que foram criados do que a gente já viveu. Porque é como se tudo que a gente sentisse hoje não fosse real, porque tudo é um gatilho do que a gente já viveu. Então, se hoje, né, tá passando por uma situação em que trouxe um gatilho lá do passado, e inclusive as cartas vão me ajudar agora, é muito um sentimento de pegar essa energia criativa, essa energia da criação, essa energia aí que tá vindo à tona, voltar para aquele momento e trazer um renascer. Olha as asas. Trazer um renascer para eles. Então, se num momento, né, em que eu era criança e eu não tive aquele lugar de fala, naquele momento eu fui podada, vamos ressignificar isso. Volta naquele tempo, libera aquela energia. Não, agora eu posso. Agora eu posso fazer diferente. E aí tu se libera daquela questão do passado e no agora tu consegue mudar também. E aí tu se abre para novas possibilidades. É muito uma questão das sinapses, né? É o caminho que a gente foi acostumado a trilhar e agir inconscientemente. E quando a gente se limpa daqueles momentos lá de trás, a gente vai se abrindo para novas sinapses, novos caminhos, novas formas de agir. Então eu acredito sim que a gente pode restaurar as nossas asinhas, mas eu também acho que é um trabalho de muita persistência, né? E muita presença. Porque a gente tem que estar 100% presente daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está sentindo, né? Como o exemplo do nosso próprio podcast. A gente tentou 2 vezes gravar o segundo episódio e as 2 vezes deu errado. Né? Mas por quê? O que tá por trás disso? Sempre tem algo no inconsciente que faz isso acontecer. Então, no momento que a gente olhou o que estava acontecendo, a gente mudou de tema, porque aquele tema que a gente tinha escolhido não era o momento e tá tudo bem. E a gente limpou isso, fluiu o segundo episódio. Então, acho que tudo na vida é sobre isso. É a gente entender o que foi lá atrás, limpar, desemaranhar lá atrás para abrir um novo caminho ali pela frente. Porque senão a gente sempre fica conectada naquele passado, né? Muito que a gente falou no primeiro episódio. Exato. Mas não é fácil fazer esse movimento, né? Ele é um movimento que exige não só persistência, mas constância, né? E, tipo, também tem que ter muito, por exemplo, um fato que é muito importante é o entendimento. Eu acho que a gente comentou isso no anterior, não me lembro, mas é muito aquela coisa de entender que tua jornada de crescimento, às vezes ela vai ter quedas. E que tá tudo bem. O que não tá legal é você cair 1, 2 vezes e falar assim, não vou mais tentar porque não vai dar nada disso. Então, tipo assim, o nosso cérebro, que nem a Cat comentou, né? A gente tá acostumado a viver num ritmo X. Então, o nosso cérebro, ele é acostumado a fazer aqueles hábitos, né? Tipo, sei lá, levantar, escovar o dente, tomar café da manhã, escovar o dente de novo, se arrumar, sair, viver, faz toda aquela rotina. Quando a gente quer colocar um hábito novo, a gente quer criar um novo hábito, a gente quer mudar essa rotina, muitas vezes a gente se pega naquele automático fazendo aquilo de novo. Por exemplo, ontem eu fui a fazer um atendimento no espaço que eu atendo aqui e eu simplesmente cheguei na frente do lugar e não enxerguei o lugar e continuei andando. Tipo assim, esqueci aonde eu ia. Daí, né? Errei o caminho, mas, tipo assim, não porque eu não vou ali toda semana, né, diariamente e tal. Não, tipo assim, eu sabia onde eu tava indo, aí daqui a pouco eu falei, mas que rua estranha, tipo assim, eu já tinha passado o lugar. É, tipo assim, a gente tá no automático, eu tava na mente, tipo, o lugar que eu ia, mas
o caminho, talvez inconsciente, me lembrou outro lugar, eu tava indo pra outro lugar. Então, tipo, isso que eu quero dizer, a gente tá, às vezes, fazendo uma rotina nova e a gente volta pra rotina antiga e tá tudo bem. Depois a gente toma consciência e fala assim, opa, olha só, vamos botar a presença aqui, foco aqui, porque fiz aquilo ali de antigamente que não quero mais. Então, vou agora voltar e fazer, tipo, diferente de novo. Vou voltar pra minha rotina. E não é um começar do zero, é um manter a consistência, né, a constância, até o cérebro entender que aquilo ali é o novo padrão, que aquilo ali é o novo meio que ele tem que agir, né? E tá tudo bem, então, Caíra, é isso que eu quero dizer, na verdade. E falando sobre isso, eu vi um post esses dias que eu achei muito legal, que era sobre essa questão da progressão, né? De ir sempre progredindo e aumentando, digamos assim, as metas e etc. E falava assim que talvez você não esteja vendo a sua evolução porque você está sempre aumentando a régua, sempre aumentando o limite. Então, poxa, não se compara com as pessoas ao redor, se compara com aquilo que tu foi ontem, e ano passado, e 5 anos atrás, e 10 anos atrás. Olha a mudança que teve de lá pra cá. Gente, se até a nossa célula, ela se regenera e ela se atualiza, e ela, de tempos em tempos, morre todas elas e nascem de novo. Por que, que o resto, né? Os sentimentos, as crenças, os pensamentos, tudo não vai se atualizar também? É tudo um conjunto, tudo faz esse movimento, esse ciclo, né? De vida, crescimento, morte, renascimento e assim por diante. Então a gente pode usar essa morte simbólica daquilo que a gente não quer mais. Ok, o que, que eu quero matar na minha vida hoje? Que rotina, que hábito, que palavras, que. Nesse sentido, pelo amor de Deus, não vão interpretar errado. Né? Por favor, né? São mortes emocionais e de desconstrução de estruturas do sentir, né? E do comportamento, não de ninguém. Por favor. Por favor. Daqui a pouco pega um corte errado aqui do podcast e já me quebra. Tudo bem. Mas então, no que a gente pode usar esse processo, esse ciclo, naquilo que a gente não quer mais? E em que. Porque muitas vezes é isso, né? O sentimento, ele vai vir pra te mostrar que ciclos a gente deve encerrar e continuar na nossa vida. É que nem as pessoas que já não fazem mais sentido. Às vezes a gente tá ali com uma amizade que tá fazendo mal, que. Ai, mas eu gosto tanto do fulano, mas daí quando eu saio com o fulano me sinto tão mal, me sinto pesado, fico pior no outro dia. Tá valendo a pena? Exatamente. Às vezes é mais aquele apego a algo que foi lá no começo ou algo simbólico que aconteceu. Ah, é porque o fulano foi a primeira pessoa que me levou e comer sorvete que eu amo, né? Desapego. Então, às vezes, é esse sentimento. O sentimento, ele vem para mostrar esse desapego que a gente precisa fazer. Seja dos lugares. Nossa, para emprego, é tão normal as pessoas estarem revoltadas, estarem com raiva por causa de emprego. Que o corpo delas não quer mais aquilo, que o ser delas não quer aquilo. E elas insistem, não, eu preciso. E não precisa. É só fazer uma escolha diferente. Todo dia é uma nova oportunidade para fazer uma escolha diferente. E aí, quando eu digo isso, as pessoas... Ai, mas tem tal coisa, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o quê. A primeira coisa é a escolha. No momento que tu escolhe, o caminho ele vai se abrir. Vai ser mostrado possibilidades, formas, estudos, contatos. O universo ele vai trazer o que precisa ser trazido. Só que tem que escolher. E tem que escolher de mente, tem que escolher de coração, tem que escolher por completo. Se for uma escolha só racional e teu sentimento que é outra coisa, cabo de guerra. Cada parte de ti vai puxar para um lado, não vai para lugar nenhum. Mas no momento que tá ali direcionado como uma flecha, né? Todo o teu ser, flui. Flui leve, flui de forma divertida. Isso do emprego, na verdade, eu acho que pega muito porque a gente é, por exemplo... Não sei, acho que a maioria das pessoas, né, elas são criadas pra, tipo assim, ó, arruma um emprego porque a gente tem que colocar em primeiro lugar as contas que nós temos que pagar. Boletos chegam, né? Então, às vezes, por exemplo, quantas vezes a gente se viu sem emprego e ao invés de usar um tempo pra escolher um emprego que fosse condizente, assim, com a nossa energia,
a gente pegou o primeiro que apareceu e não, tipo assim, não esperou o próximo vir às vezes, né? E acabou fazendo alguma coisa provisória que virou permanente. Quantos, quantos provisórios não viram permanente na nossa vida porque a gente acaba se acomodando, né? Ah, porque daí aqui eu já tô, sei lá, ganhando o suficiente para me manter, ou não, tô aqui equilibrando o prato, né? E aí acaba trabalhando com frustrações, né? Irritado, daí chega no trabalho e não tá presente porque não tá fazendo aquilo que gosta. E não tô falando aqui, na verdade, que seja fácil, né? Porque a gente se coloca nessas situações porque às vezes é o que tem mesmo, né? Mas às vezes a gente pode internamente fazer um movimento para transformar isso sem ter que sair do nosso emprego. Por exemplo, a gente pode começar mudando nossas estruturas de pensamento, a gente pode mudando a nossa permissão, né? A gente pode ir construindo a nossa permissão até o momento que a gente se permite se abrir para uma possibilidade melhor. Né? Não precisa ser que nem o louco. Ai, não gosto do meu emprego, agora eu vou pegar, vou chutar tudo, vou largar, porque não é isso que eu quero pra minha vida, quero fazer outra coisa. Às vezes pode dar certo, às vezes não. Então faz assim, se estrutura primeiro, né? Começa a pensar, tá, o meu trabalho tá me trazendo frustração. Eu tô fazendo uma coisa que eu não amo fazer, que tá desgastando meu corpo, tá desgastando a minha mente, não tá me remunerando da forma que eu acredito que seria, tipo assim, justa pro tanto que eu me dedico, pro tanto que eu desgasto a minha energia, né? Pras horas de ônibus que eu pego, pra ir, pras horas de ônibus que eu pego pra voltar, sabe? Pra hora que eu tenho que acordar de madrugada pra fazer esse movimento e tal. Então começa a fazer uma reestruturação, sabe? Às vezes uma terapia já faz um sentido, assim. Ah, mas às vezes não tenho dinheiro, terapia. Cara, realmente, às vezes a terapia, ela é um valorzinho salgado, mas hoje a gente tem terapias sociais, tem terapeutas que atendem online, R$ 50, às vezes a sessão. E funciona. Às vezes é o movimento que a gente precisa para tirar alguma crença que está impedindo a gente de aceitar algo melhor na nossa vida, sabe? Ou às vezes a gente pensa assim, nossa, né? Sobre a questão do merecimento, ou sobre a questão de se permitir, né? Os meus pais não chegaram tão longe, então talvez eu também não vou chegar, porque eu vou ficar aqui, porque se eu chegar ali, talvez eu perca alguma coisa daqui, sabe? Às vezes a gente traz esses sentimentos e isso tudo vai gerando esse turbilhão porque a gente tá fazendo algo que a gente às vezes não quer, que a gente não se identifica, né? Que a gente tá fazendo aquilo por uma obrigação. E essas obrigações, isso vai gerando cada vez mais um sentimento de raiva, de insatisfação. Isso vai acumulando e a gente não pode às vezes reclamar. Porque quando a gente vai reclamar, as pessoas falam assim, dá graças a Deus que tu tem um emprego. Dá graças a Deus que no final do mês tu recebe aquele salário ali pra pagar teu aluguel, a tua comida. Que às vezes nem dá, né? Quantas vezes eu cheguei no final do mês e tive que escolher, né? O que eu vou pagar esse mês? Porque tava lá naquele equilíbrio, né? Tipo, papa. Porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, a gente não recebe pra viver, né? A gente recebe pra sobreviver, o básico, né? Então, quando a gente resolve virar a chave e fazer diferente, né? Aí eu achei interessante, bem rapidão, saiu aqui, ó, uma tríadezinha, ó. Quando que a gente pode, na verdade, quanto indivíduo, parar de se culpar, de se chicotear, de se punir, e a gente pode permitir que o sol brilhe na nossa vida com toda a intensidade que a gente merece, com tudo aquilo que o universo tem para entregar pra gente, né? Porque às vezes, a Cat que falou isso pra mim uma vez, eu acho que foi tu que falou. O universo tem tudo na mão pra te dar, tu só tem que pegar. Então para de reclamar e vai pegar aquilo que tá disponível pra ti. Porque às vezes eu reclamo, tá? E reclamo um pouco, ainda aluga os ouvidos dela um monte. Às vezes ela fala assim, só tapa na cara em ti, né? No bom sentido. Porque assim, eu levo um monte de chapuletada. Porque às vezes eu vou falar, ai meu Deus, e ela fala assim, faz a tua escolha, né? Vai pegar o que o universo tem, muda a tua frequência que tu recebe. Então, assim, quantas vezes eu tô nessa frequência aqui, tipo, meu Deus, as coisas não dão certo, eu tô me lamentando e tô às vezes condenando escolhas que eu tô fazendo e tal, né? Em vez de eu estar vibrando pro meu sol chegar até mim e trazer tudo aquilo que, toda a abundância, né? Que tem disponível na vida pra mim. Cadê? Eu tô aqui me lamuriando. Então é só às vezes uma mudança de chave, uma mudança de frequência para as coisas acontecerem, né?
Isso, e é uma mudança de vibração bem intensa. As pessoas acham que, ai, do dia pra noite ela acontece. Eu diria que vai um pouco mais, tá? Porque é algo que tá muito enraizado no nosso ser. Viver nesse modo de sobrevivência, literalmente. Então precisa fazer esse esforço muito grande de, opa, não quero mais isso. O próprio um próprio hábito que as pessoas têm é puramente energia de escassez. Que é aquela coisa de, ai, não come tudo, tem que sobrar para amanhã. Tu já tá dizendo que vai faltar. Entendeu? Exato. Tu já tá decretando na tua vida que vai faltar, que tu não pode, porque senão vai faltar ali na frente. Então ali tu já tá Nossa, não sei, né, botar essa palavra no lugar certo agora. Mas tu já tá dizendo que tem escassez na tua vida. E tinha outra questão que eu ia falar também, que me chamou a atenção quando tu tava falando, mas agora eu me esqueci o que era, então eu vou seguir por outro caminho. Então muitas vezes não adianta ficar nessa energia de briga, de xingamento, de punição, porque não é mais tempo de guerrear. A dor, a destruição, ela já tá ali. A gente já vive num universo, numa realidade pesada. O que a gente tem que fazer é se curar, sair. Ah, lembrei que eu ia falar, nesse se curar, né? Porque quantas vezes tu falou R$ 50 um atendimento, né? Ali online e tal. Quantas vezes tu gasta R$ 50 com bobagem? Tu que fala todo mundo. Com bobagem no sentido de, ai, todo dia eu vou no mercado, compro um chocolatinho de R$ 3. Junta no final do mês. Junta no final do ano. Sabe? Paga terapia. Dá terapia. Literalmente, dá o valor. Então, muitas vezes a gente acaba usando essa energia do dinheiro para fugas. É a bebidinha, é o chocolatinho, é uma coisa que não vai agregar. Claro, o rolê do final de semana. O rolê do final de semana. Nossa, quanto dinheiro eu gastei com o rolê. Na minha vida, mas tudo bem. Então é isso. E não é sobre não se permitir ter alguns luxos, não é isso. Mas pergunta pro teu ser se realmente aquilo que tu tá gastando, tu tá investindo, tá realmente te fazendo bem ou tá sendo só uma compensação emocional. Porque se é só uma compensação, né, o chocolatinho de todo dia pra compensar a raiva que tu tem do teu trabalho, cara, gasta esse dinheiro num curso, vai fazer uma outra coisa pra mudar de vida. E aí depois tu vai comer chocolates chiques, sei lá, sabe? Mas por prazer, né? Não pra tapar buraco, não pra tapiar raiva. Exatamente. Eu vejo muito esse padrão na questão dos pais. Quantas vezes os pais se culpam por estar trabalhando demais, por não estar presente com seus filhos, aí gastam um monte, comprando um monte de coisa ali para as crianças, de doce, de bobagem, de brinquedo, coisa que às vezes as crianças nem dão bola, literalmente, elas pegam, olham, jogam pro lado e seguem a vida, porque não é aquilo que elas querem. Elas querem presença, elas querem qualidade de tempo, elas querem outras coisas. E às vezes é os pais que estão se culpando daquilo e estão tentando compensar. E aí, muitas vezes eles podem entrar nesse sentimento de raiva por não estar seguindo aqueles que eles gostariam. Que o que eles gostariam? De ter tempo com as crianças, de estar fazendo uma coisa diferente. Então, muitas vezes a raiva impacta diretamente também na nossa parte financeira. Porque é um movimento que teu ser tá pedindo, tu não tá olhando para aquilo, vai tentar compensar de outro lado. E aí gasta energia vital, que é a mesma energia de dinheiro. É a mesma energia. Então. E desequilibra tudo, né? Exatamente. Se não gasta de um lado fazendo um movimento, tu gasta compensando de outro, que é bem triste. E dá-lhe arrumar. E às vezes a gente conversa, assim, esses dias eu falei com a Cat, para de ficar catando coisa pra consertar, né, em ti. Agora relaxa um pouco e vive o momento, né? Porque às vezes ela fala assim, meu Deus, fiz uma terapia, porque a Cat é a doida da terapia, né? Toda semana ela aparece com uma coisa nova, literalmente. Tipo, às vezes na semana ela aparece com 3 coisas novas que ela fez. E eu fico me dizendo, mulher, como é que tu lida com o tanto de coisa que puxa pra fora, né? Às vezes eu falo pra ela, te acomoda um pouco, né? Mas é que, tipo, esse movimento, ele é um movimento muito interessante, assim, ó, porque como a gente não foi ensinado a se olhar, a gente foi ensinado a reprimir.
né? E não falo isso em totalidade, tem muita gente que não teve esse ensinamento, mas muitas pessoas têm esse ensinamento, né? De viver com o que tem, de vibrar na escassez por N motivos, né? Não é culpa nossa, não é culpa dos nossos pais, tipo, às vezes é um sistema, é uma crença que se Uhum. instalou, é uma coisa que vem de gerações atrás, às vezes que a gente só vai replicando, sabe? E chega uma hora que alguém nessa linhagem toda tem que parar e dizer, opa, não é bem assim, vamos olhar diferente pra isso, sabe? Por que que menino não pode expressar sentimento? Por que que menino não pode chorar? Por quê, né? Uhum. Às vezes eu falo o meu filho tá chorando muito, eu falo assim, deu, né, filho, já chorou. Ele fala assim, não deu não, eu tenho mais um pouco pra chorar ainda, e eu posso chorar, e eu acho, tipo assim, nossa, é verdade, pode chorar sim. Tipo assim, eu acho incrível às vezes que ele se coloca desse jeito, porque eu estimulo muito ele a demonstrar sentimentos, sabe? Eu digo pra ele, né? Eu sempre disse que eu nunca me escondi pra chorar quando eu precisei chorar, às vezes, né? Ele tava por ali. Eu nunca fui me esconder pra passar aquela imagem de pessoa inquebrável, de pessoa super forte, sabe? Que não existe, né? Eu já me coloquei várias vezes vulnerável, assim, já chorei na frente dele. E ele dizia, mãe, por que que tu tá chorando? Eu falo assim, a mãe não tá muito legal e tem alguma coisinha no coração pra limpar, então o choro vem pra limpar, né? Isso que tá no coração da mãe e tal. E ele repete isso hoje, né? Então ele vai fazer 5 anos e ele já tem essa consciência de como colocar pra fora a emoção é importante. Por exemplo, quando ele pede um espaço, né, às vezes ele tá frustrado, né? Ou ele tá com alguma questão assim, ele diz: Agora eu não quero falar contigo. Fica aí que eu vou aqui no meu quarto um pouco, que eu vou me acalmar. Então, tipo assim, ele já vai trazendo esse movimento, assim, e eu penso, nossa, né? Às vezes a gente fica frustrado porque a situação ela sai do nosso controle, no sentido de, tipo assim, eu quero uma coisa, ele quer outra, e a gente tá ali e sai uns atritos, né? Por exemplo. Mas quando ele vem com falas assim, eu penso, nossa, que adulto massa, né, que eu tô criando, ele vai se tornar, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, ele hoje já tem o tempo dele de ele se acalmar. Ele já sabe que ele precisa chorar pra colocar pra fora, ele não é repreendido por isso, né? Só que daí eu tô falando isso por alguma coisa que agora eu não me lembro, porque eu já fui longe dentro de mim, mas no sentido, tipo assim, esqueci. Daqui a Mas pouco vem. O que eu é, tava falando, Cat? Das não, terapias, eu acho. isso. Que eu sou louca, faço terapia 3 vezes por semana ou mais. Isso, Dependendo da então, vez. a gente tem que aprender em algum momento da vida a lidar com essas coisas que a gente não teve esse ensinamento, sabe? Então, assim, o caminho é esse. Ou faz uma terapia convencional com psicólogo, com psicoterapeuta, ou passa com uma terapeuta alternativa, né? As mesas da Cat são incríveis, gente, sério, assim, ó. Eu falei pra ela uma vez que ela fez pra mim, eu tinha muito frio, eu sentia muito frio. Até falei pra ela assim, e ela foi fazer a mesa e eu tava enrolada no cobertor assim enquanto ela tava fazendo a mesa, porque eu tava assim, tinha muito frio, mas não era um frio físico, eu acho que era um frio de alma mesmo. E no dia que ela fez a mesa, aí a gente fez a mesa ao vivo, né? Tipo assim, online. E aí eu falei assim pra ela: Olha, meu pé esquentou. E ela foi dando os comandos assim na mesa. Eu falei: Olha, minha perna esquentou. E aí, quando terminou a mesa, não tinha mais frio. Eu falei: Meu Deus, meu frio foi embora. Então, tipo assim, às vezes é uma coisa simples que a gente precisa fazer que traz um movimento muito importante. E a partir desse movimento, a gente tem muitos insights, né? A gente recebe muitas mensagens da nossa mente, assim, tipo, de intuição mesmo, de como a gente pode melhorar, a gente se coloca mais presente, né? Eu já falei um monte, pode falar agora. Não, só falando sobre isso, esse movimento de autoconhecimento, claro, eu tenho um ritmo frenético de autoconhecimento. Por quê? Porque eu tô cansada da realidade, a minha realidade do jeito que ela tava. Então, sim, eu sou a louca das terapias. Cada semana, literalmente, eu faço pelo menos 2 trocas e umas 2, 3 ou 4 autoterapias, assim. Então, sim, eu mexo muito no meu campo energético, eu mexo muito nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, eu mexo em tudo. Questão de ancestralidade e vidas passadas, meu Deus do céu. Eu mexo em muita coisa e às vezes dá uns tilt aí no sistema. Mas, no geral, eu tô bem. Como eu tava falando pra Cami antes, quando a gente tava fazendo o nosso making off, nossa reunião, assim, conversando,
Eu sinto que a cada terapia que eu faço, a cada movimento, eu me conheço mais e eu tô ficando mais tranquila, mais presente, mais consciente do meu dia a dia. Quem me conheceu há 10 anos atrás não diz que é a mesma pessoa. Quem me conheceu há 2 anos atrás diz que tem alguma coisa de diferente nessa guria, que não tá normal. Então, assim, Quem conheceu a Cat semana passada já vê que é outra pessoa essa semana. exatamente. Tipo, essa semana eu entrei numa vibe leonina de amor próprio, feminina, que fazia anos, assim, ó, desde que eu era criança que eu não tinha. Então, cada movimento é pra isso, pegar coisa do passado, ressignificar, limpar uma energia que não é nossa, devolver pros ancestral o que não é nosso pra eles resolver os BO deles. Então, tem vários movimentos que a gente pode ir fazendo que é muito bom e sempre vai agregar na nossa vida. E não quer dizer que eu não sinta raiva por isso, pelo contrário. Gente, eu sinto raiva, eu sinto frustração, eu choro, eu sou um ser humano, como qualquer outro. A diferença é que, no lugar de só reagir a uma situação, nesse automático, inconsciente, eu tento ver o que essa situação tá tentando me mostrar, o que tá por trás dela. Qual que é o meu ponto de vista, a minha questão que tá fazendo eu reagir daquela forma. É isso, o meu foco ele não tá nos outros. Foda-se o que os outros estão fazendo. O meu foco tá em mim. O foco é como eu estou reagindo à situação. O que eu estou planejando, o que eu estou fazendo. No momento que eu virei esse foco pra mim, as coisas começaram a mudar muito rápido. Então eu acho que a melhor forma de lidar com a raiva, sim, seria essa. Porque daí tu começa a ver o que ela tá tentando te falar e que movimento ela tá tentando trazer pra tua vida. Aquilo que tu falou de, é difícil a gente chutar o balde, largar tudo e mudar. Uma questão de emprego, por exemplo. Eu fiz isso diversas vezes. Sempre deu certo. Mas é a minha maneira de agir, a moda louca. Porque eu confio, eu dou o passo, o universo vai criando o caminho. Porque eu sei que se eu tentar planejar demais, eu vou tentar controlar a situação e aí não vai dar certo. Porque eu vou racionalizar, porque eu vou pensar como tem que ser, como é que não tem que ser, daí eu não vou aceitar como o universo tá me entregando. E aí não flui. Então eu prefiro agir de forma impulsiva nesse sentido de não, tô sentindo a minha intuição dizer que eu tenho que fazer esse movimento, eu vou fazer e depois eu vejo o que acontece. Porque sempre deu certo pra mim. Sempre deu certo, nunca tive problemas. Já passei perrengue, sim, muito na vida, mas por mais que teve dificuldades, as coisas elas foram se ajeitando, elas foram se alinhando, porque às vezes o caos acontece, mas é um caos de limpeza, é um caos de alinhamento para as coisas se estabilizarem depois. Exatamente. E a gente vai aprendendo, né? Tipo, essa questão do controle, ela é uma coisa que ela tá muito presente, eu acho que nas pessoas de maneira geral, né? A gente tem o hábito de querer controlar tudo. Só que, na verdade, a gente não controla nada. Ali, antes da gente começar a mesa, engraçado que tu falou o foco em mim, olha, eu tinha tirado algumas cartas que estavam na mesa e veio, olha, o foco interior. Deixa eu ver se dá pra enxergar. Dá sim. Não dá pra ver muito, né? Não, mas dá pra te... E o fluxo intuitivo. Dá pra ver você na carta, olha. Então, tipo assim, realmente a gente tem que começar a olhar pra dentro da gente, sabe? Isso aqui é só uma confirmação do que a Cat acabou de dizer. E tava aqui antes da Cat falar, já tava com o jogo aberto aqui em cima da mesa. E isso veio muito como mensagem, então veio muito da vibração de hoje, sabe? Não só a raiva que a gente reprime, né? Que a gente não consegue achar uma forma de expressar ela de maneira mais produtiva. Mas tudo na nossa vida, a gente precisa começar a colocar o foco em nós. Porque quando a gente melhora pra gente, tudo no nosso entorno se ajeita. Né? Por exemplo, que nem a gente comentou na semana passada, né? Quanto pais, né? Quanto mais eu me melhoro como pessoa, quanto mais eu me melhoro como mãe, melhor o meu filho vai ficar. Por quê? Porque quanto melhor eu estou, uma energia melhor ele vai absorver e uma percepção melhor ele vai ter sobre o mundo, sobre abundância, sobre prosperidade, né?
Então, assim, a gente tá sempre. Não é que a gente é perfeito, que a gente faz tudo certo, que a gente não erra, tipo, muito pelo contrário, né? A gente tá sempre naquela escala: sobe 2, desce 3, sobe 2, desce 1. Mas não desistir, sabe? É entender que a gente tem, às vezes, um propósito ali na frente, da onde a gente quer chegar, o que a gente quer transformar na gente, né? Tipo assim, nossa, eu sou muito reativa ali, que nem a Cat tava falando, ó, mas reagir não tá fluindo pra mim. Então, como que eu vou parar de reagir? Vou trabalhar esse sentimento em mim. Aí o que ela faz? 50 terapias na semana. Pra ela funciona. Às vezes, pra alguém, funcionaria fazer uma corrida, né? Achar um meio de gastar essa energia, né? Que a raiva ela é uma energia que tá presa aqui dentro. Então, bota movimento. Quanto mais a gente movimenta, mais o universo se organiza. Então, assim, não vai funcionar para todo mundo da mesma forma que funciona para Cat, para mim, para o vizinho, né? Enfim. Mas a gente não pode ficar estagnado, porque tudo aquilo que para, aquela energia parada, ela é uma energia que adoece, né? Eu acho que até falei isso também quando me veio. Não sei se falei, eu pensei. Mas é uma energia que adoece, ela é uma energia que ela tira a tua força, ela tira o teu movimento, ela tira o teu propósito, ela tira a tua criatividade, porque aquilo ali vai emaranhando, né? E a partir do momento que tu dá movimento, não importa o que tu comece a fazer para que esse movimento aconteça, ele vai fluir de uma maneira que vai te levar para frente, não para trás. E olha que legal tu falando isso, as cartinhas que saíram daqui. A própria energia da criação, energia criativa, energia vital, enfim, essa energia, essa força interior, trazendo a energia da flexibilidade. Olha só. Do movimento. Então, essa energia realmente a gente pode movimentar ela de tudo que é forma. A gente pode ser de uma forma mais mental, criando alguma coisa, né? Uma música, criando um texto. Pode ser uma forma física, de simplesmente botar uma música que tu ama, começar a dançar do jeito que o corpo libera. Então, pode ser literalmente de qualquer forma. O importante é a gente flexibilizar essa energia e trazer um movimento para ela, não deixar ela estagnar. Exatamente isso que tu falou. E isso vem numa quebra de controle, porque controle é rigidez. E a vida, ela não flui na rigidez, gente. De jeito nenhum. Ela flui machucando muito. É igual sapato apertado. No mínimo que tu vai tomar. Assim, tu vai ganhar uma joanete, uma unha quebrada, vai encravar um dedo, sei lá, alguma coisa vai acontecer, bolha no pé. Mas, tipo assim, fluir que é bom. Então, assim, não adianta a gente tentar controlar o incontrolável, sabe? Segue o fluxo, flexibiliza, aprende a botar pra fora o que tu sente. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir tédio, frustração, irritabilidade. O que não tá bem é a gente machucar os outros e se machucar nesse processo. Então, assim, como a gente pode fazer pra liberar isso de uma forma positiva, que seja indo no mato e gritar. Esses dias eu tava no trabalho. E eu falei pro pessoal assim, gente, vocês nunca têm vontade de achar um mato, assim, ó, deserto, e ficar lá umas 3 horas berrando sem parar? Mas berrando mesmo, assim, tipo, só pra gritar. Porque, tipo assim, é uma coisa que não faz mal pra ninguém e traz um alívio tão grande no peito, gente. Assim, às vezes a gente olha pras coisas que acontecem, coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, mas que não tem como ser, né? As elas são como são. A gente se vê que não pode fazer nada, e a gente sente aquela coisa, puta que merda, não posso fazer nada pra isso, né? Eu vou ali gritar, pronto, sabe? Resolve. Entende que às vezes as coisas dos outros não são tuas, tu não vai resolver, tu resolve aquilo que é teu, o B.O. que é teu. O do outro, o outro tem que se mexer pra resolver. Isso, né? Aí, cada um no seu tempo, nas suas escolhas, porque a pior ilusão do mundo é achar que a gente pode salvar os outros, a gente não pode. A pessoa tem que estar disposto a ser salvo, ela tem que querer, ela tem que escolher isso. Senão é só um desgaste de energia, de tempo. E aí tu fica ali se invalidando, achando que você não tem poderes, né? Os poderes que eu digo é emocional, é mental, é força espiritual. E na verdade é só a pessoa que não tá recebendo aquilo. Quando tu poderia estar utilizando pra ti, pra mudar a tua realidade e inspirando outras pessoas, né? Porque quando a gente tenta impulsionar os outros, é muito mais fácil a gente fazer isso de uma forma inspiradora. Né? As pessoas olharem aquilo tipo, bah, olha o quanto ela mudou, olha o que ela tá fazendo, eu quero ser que nem ela, quero isso também pra mim, isso funciona pra mim também. Então essa é a maneira da gente mudar as pessoas, que é mudando a gente. E aí elas vão escolher no tempo delas fazer isso ou não, e tá tudo bem também se não quiserem.
Mas não mude a si mesmo querendo mudar o outro. Mude a si mesmo para mudar você e a sua realidade. A mudança do outro, ela pode ser uma consequência ou não. Vai da consciência que a pessoa tem, do tempo dela, da percepção dela. E tá tudo bem se a pessoa não quiser. A gente não pode se sacrificar desejando uma coisa pro outro que o outro nem quer. Talvez, né, Cat? Isso aí. É aquela coisa, né? Ai, mas o fulano tem tanto potencial pra ser assim, pra ser assado, e ele não quer. Não, mas eu não sei o que. Não, ele não quer. Não, ele não quer. E tá tudo bem. Deixa o fulano lá no tempo dele. E quem me conhece sabe, eu era extremamente controladora nesse aspecto e muitos outros antigamente. É uma mudança de uns 2 anos pra cá, eu acho, que começou todo esse movimento, esse fluxo tão intenso de mudanças na minha vida. Mas antigamente eu era totalmente controladora. Bom, a Cami me xingava horrores. E vice-versa. Tá tudo É pra isso que também serve, né? com certeza, assim a gente vai se trazendo consciência. É uma chapuletada de cá, outra de lá e vai seguindo o fluxo. Uhum. Ai, quer tirar uma última cartinha pra gente finalizar, Cami? Aí eu vou tirar uma do. Vou tirar uma do Osho. Gente, eu me apaixonei muito por esse oráculo do Osho. Tô triste que eu vou ter que devolver, mas não é meu, tá emprestado e ele fala muito comigo. Deixa eu abrir aqui, vamos ver o que ele traz. Pede pro universo te dar um de presente. Ai, universo, como eu posso receber um tarô do Osho de presente? Vamos ver. Uma mensagem para encerrar o nosso dia hoje. Que meus gatinhos estão pedindo comida aqui, eles estão desesperados, pobrezinhos. Ah, que lindo! Deixa eu tirar mais uma para fazer só o. Tô curiosa. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vamos ver qual que vem. Acho que é essa aqui, será? Aham, olha só. O apego ao passado, a ruptura, Tá. a voz interior e o sucesso. Tá. Nada melhor do que a gente acabou de falar agora, né? Resumiu tudo. Rompa com os padrões que você tem, com as crenças que você tem, rompa com tudo aquilo que não te leva pra frente. Mas não no sentido, tipo assim, literal, né? Ai, não vou mais falar com as pessoas e tal. Às vezes precisa, mas às vezes não. Mas, tipo assim, tu vê que a pessoa só sai no final de semana, tu não quer mais sair. Ah, fulano, eu quero muito tua amizade, mas não vou mais sair no final de semana. Rompa com aquele padrão, rompa com aqueles vícios, com aqueles costumes, com tudo aquilo que não te leva pro lugar que tu quer estar, né? Entenda qual que é o teu objetivo de vida, entenda as transformações que você precisa passar, o que tá no teu passado, né, que ainda traz peso, que te impede de seguir adiante, que te impede de seguir em frente, que a partir do momento que tu fizer essa ruptura, que tu iniciar esse processo de romper esses padrões, tu vai dar espaço para que a tua voz interior se manifeste, né, para que o teu eu maior, para o teu eu superior venha e comande, guie a tua vida e te leve mais perto do teu propósito. E a colheita disso nada mais é do que o sucesso. E o sucesso para cada um é individual, né? Então, entenda o que é sucesso para ti, que tu vai alcançar a partir desse movimento, rompendo com padrões, acessando a tua voz interior, dando espaço para tua intuição chegar, dando crédito e ouvidos para tua intuição, né? Não adianta só ela chegar e tu não ouvir, ouça o que ela diz, porque ela vai te guiar para o caminho que a tua alma conhece, que o teu espírito conhece, que o teu inconsciente sabe onde ele vai. E você vai colher os teus frutos de maneira louvável. Maravilhoso. Né? Amei esse jeito, esse oráculo é tudo de bom, sério. Ele fala muito. Melhor que isso, impossível. Eu achei incrível. Perfeito, né? Perfeito. Finalizou lindamente. Que lindo. Vou me pedir dele que terça-feira é meu último dia. Joga o máximo que puder, aproveita. Aproveitando todos os minutos que tenho. Bom, quero agradecer a todos que assistiram a gente, que nos acompanharam até aqui. Gratidão.
Isso é Desculpa, às vezes a gente se enrola, se eu me enrolo, às vezes a gente tem muita coisa pra falar, pouco tempo, né? E aí a gente tem muito assunto, a gente quer falar tudo e não dá pra falar tudo, mas a gente tenta, né? O E que uma dá. coisa vai conectando em outra, que vai puxando o outro, não sei o que. E aí a gente fica bem louca pra falar tudo em pouco tempo e não tem como, né? Então a gente faz o Exato. que pode. Então, gratidão por todo mundo que escuta, né? Por todo mundo que tá aqui, por todo mundo que compartilha. Compartilhe, gente, os pontos de vista de vocês. Vamos concordar, discordar, vamos fazer um movimento pra gente entender melhor, né, que é essa vida, o que que vem desse mundo pra gente, né? Como que a gente pode melhorar, sabe? Quanto pessoa, como que a gente pode trazer mais insights, né? Porque afinal a gente Fazer fluir. nós somos seres coletivos, né? A gente tem uma caminhada individual, sim, mas a gente cresce na coletividade. Então não adianta a gente Exato. só pensar e não explanar, não botar pra fora tudo isso. Tá certo? Um beijo pra vocês. Beijo. Beijo, Cat. Que bom que deu certo esse nosso momento online agora, né? Sabemos que flui. Com certeza. Quando precisar, já E nos sabemos. vemos. Pronto, e nos vemos na quinta-feira que vem. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau!